Oi, gente, voltamos aí. Esperando só o Cláudio voltar aí também. Ele ainda não apareceu. Ah, entrou. Vou chamar ele aqui. Quer botar o notebook aqui na frente? É, agora às 5 horas a gente já pode começar. Fala, gente. Boa tarde. Hoje nós vamos estar falando aí mais um debatezinho rápido, mais uma conversa, na verdade, sobre educação. Hoje a gente está com o professor Cláudio, ele vai se apresentar de uma melhor maneira. E hoje o assunto que a gente vai estar trabalhando, né, é justamente como o aluno pode ter mais autonomia em casa e como os pais eles podem estar auxiliando nessa autonomia. O Cláudio, junto com a esposa, possui um curso que ele vai até conversar aqui com a gente, falar um pouco sobre esse curso, divulgar um pouquinho desse curso, sobre como os pais podem estar trabalhando para melhoria da qualidade do ensino dos alunos. E é importantíssimo a gente frisar que nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, o estudo em casa é o que está vigorando, né? Nessa forma que a gente tem trabalhado de aulas remotas. Então, acredito que metodologias para melhorar esse ensino, boa tarde aí, para melhorar esse ensino, sejam mais do que necessárias. Então, Cláudio, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal. Daqui a pouquinho o pessoal que estava no vídeo anterior está voltando aí. Está de pouquinho em pouquinho, já temos 7 telespectadores. Como é que. Fala um pouquinho de você e como é que é esse curso, como é que surgiu a ideia e qual é a metodologia que você e a sua esposa aplicam nesse curso. Primeiramente, boa tarde a todos. Te agradeço aí, Leandro, pelo convite, pela oportunidade também. Esse curso ele é recente. E qual é a ideia? A gente trabalhar na base e a finalidade é fortalecê-la. Trazer um sentido para a parte de baixo da pirâmide, porque sem a base, a gente não consegue ter uma pirâmide forte. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi isso. Esse projeto ele nasceu em 2017, no finalzinho, e início de 2018, com o nome de Casal que Ensina. E a gente tinha a proposta, desde o início, fornecer as famosas chamadas APNPs, Atividades Pedagógicas Não Presenciais, para poder fortalecer o ensino básico mesmo. Só que acabou indo para o outro lado. A gente funcionou como tutor-professor. A gente tem alguns clientes até hoje que nos prestigiam, nos chamam sempre para poder dar aula para os seus filhos, confiam no nosso trabalho. E tem um fruto aí de 2 aprovados na Escola de Sargentos do Exército, né? E futuramente talvez a gente tenha um na Escola de Especialista da Aeronáutica, se Deus quiser. E aí a gente trabalha com essa parte de acompanhamento mesmo ali, ó. Pega na mão do cara e vai junto com ele. Porque a gente acha muito importante que o nome primeiro que foi Casal que Ensina. E nesse ano, nós resolvemos dar uma repaginada. E aí nasceu o nome, Curso Conjugar. A gente tem alguns amigos que nos ajudam e a gente começou a operar por aí. E a gente quer fazer a transição pouco a pouco, porque a gente sabe que o futuro é o EAD. E as APs e NPs vão ser cada vez mais presentes, pelo menos na complementação do ensino. E eu sou o professor Cláudio, como o Leandro já falou, sou professor de Física e Matemática. No final desse ano vou ser pedagogo também. E sou especialista no ensino de Física e no ensino de Matemática e novas tecnologias. Então, assim, operando no ensino básico aí mais ou menos uns 12 anos, eu tenho visto que é mais do que necessário a gente trabalhar junto com os pais, trabalhar com a família no geral, trabalhar com a escola e nos reinventarmos para poder dar uma fluidez maior no ensino. Ou seja, a gente tem que mudar, se aprimorar para poder fortalecer aí as nossas próximas gerações
num assunto que se torna, que se chama ensino. E qual é o motivo? Se você conseguir estruturar bem a educação do indivíduo, ele vai ter autonomia intelectual e pedagógica. Automaticamente também ele terá maturidade para poder tomar decisões, para não ficar perdido na vida num todo. O curso, ele orienta também os pais a como lidar com os alunos dentro de casa? Sim, a gente tem operado dessa forma. Por isso mesmo que a minha esposa e eu fomos fazer pedagogia para poder aprimorar esse lado. Mas a gente já faz isso, a gente ajuda os pais como acompanhar os filhos, porque os pais é que tem a maior parte do contato, e inclusive é o primeiro. Então, vendo isso, a gente viu uma oportunidade muito boa de contribuir com esse público. Entendi. E como é que você tem como dar um exemplo de como funciona alguma coisa dentro da metodologia que vocês promovem? Sim, a gente tem trabalhado da seguinte maneira. Vou dar um exemplo de um aluno aqui de Nova Iguaçu. Ele veio muito precário em português, matemática e física. Então, como é que a gente operou? A gente começou a trabalhar com os pais, o pai dele é engenheiro, e a gente começou a conversar com o pai, com a mãe, e explicar, ó, ele precisa ter essa rotina aqui, reduzir contato com tela, e tem que ter uma aplicação maior voltado para a parte de leitura, contato familiar, isso ele já tem. Então, isso é uma coisa muito boa, que eles conversam todo dia com o rapaz, e aí eles reduziram o contato com a tela, e o garoto teve uma disciplina que é construir uma rotina mesmo diária. Por exemplo, de manhã acordo, tomo café, vou para a escola, retorno, almoço, faço uma cesta, estudo 1 hora de português. Depois dou um intervalo de 10 minutos, estudo 1 hora de matemática. Mais 10 minutos, estudo história. E aí, não passando de 3 disciplinas diárias, mas sempre tendo uma revisitação constante em todos os conteúdos. E quando a gente foi chamado por essa família, que se tornou até nossa amiga, a gente pegou ele muito debilitado em muitas disciplinas. Então, a gente foi orientando ele dentro das nossas cadeiras, que a gente pode ajudá-lo de uma maneira mais consistente, e a gente pediu a ele para reproduzir esse método nas demais disciplinas, que ele não tinha tanta dificuldade. E aí o resultado, graças a Deus, a ele conseguiu uma aprovação massiva em tudo. Ele conseguiu se recuperar e ainda elevou a média dele nas que ele já tinha uma nota mínima. Então isso aí ajudou e foi uma coisa que me impactou bastante. Quando você diz contato com tela, você está falando dele utilizar bastante celular, televisão, isso, né? Sim, televisão, celular, computador, tudo isso. Um contato de uma pessoa que está em desenvolvimento, uma criança, adolescente, deve ser aí estourando. As pesquisas dizem 40 minutos. Mas para abrir uma margem de tolerância, 1 hora por dia seria o ideal máximo da pessoa estar em contato com isso, porque ela tem que desenvolver outras habilidades, que são as chamadas virtudes, que tem a inteligência, a vontade e a afetividade. Se você não tiver isso bem fundamentado, muito provavelmente você terá problemas em outros setores de sua vida. Nossa, o curso de vocês está bastante estruturado, tem até as camadas certinhas de desenvolvimento para cada aluno. Como é que foi a experiência com os 2 alunos que foram aprovados? No início da live você falou que 2 alunos foram aprovados, agora eu não me recordo em que, mas que teve 2 aprovações. Isso aí, 2 aprovações. Como é que foi a experiência de trabalhar com esses alunos? Como é que foi o trabalho com esses alunos para eles estarem tendo esse sucesso aí? Olha, o primeiro aluno, ele é um rapaz da nossa igreja, e a gente trabalhou até de uma forma gratuita, o curso nem estava estruturado ainda, mas aí ele só precisava de um aperfeiçoamento em matemática. Ele já tinha sua rotina de estudo, já tinha tudo certinho. O rapaz é músico, toca 2 instrumentos de sopro, então era até essa área que ele estava concorrendo.
que eu fiz? Eu apliquei a questão da rotina e tirar dúvidas dele nas partes que ele precisava. E aí, como ele não gostava muito de matemática, a gente conseguiu identificar isso com conversas, ele não estudava tanto. Então eu comecei a mostrar para ele um outro caráter, porque você não tem como fugir de fazer exercício e resumos. Você não tem como fazer isso em concurso nenhum. Mas você tem como tornar isso menos pior. Como? Fazendo esses ciclos menores, trabalhando com 1 hora apenas de estudo, para você não ficar saturado. Porque você começa a estudar uma coisa que você não tem prazer por um período muito longo, você acaba tendo um problema maior ainda de ter um contato futuro. Quando o segredo não é a quantidade de tempo que você fica numa disciplina, mas sim a constância. E a gente trabalhou isso com esse rapaz. Como ele já era disciplinado, foi muito mais tranquilo. E graças a Deus, hoje ele está lá como o 3º sargento do Exército. Nossa. A Nanda, ela comentou aqui, né, que o emocional hoje em dia para os estudos também é muito importante. E no caso, essa estrutura emocional acho que carece muito de família, né? Aí o trabalho com a família para... Especificamente de pai e mãe. Os pais, eles têm um papel mais do que fundamental, porque a família é o primeiro ambiente que proporciona afetividade, que incentiva a vontade e, em seguida, ativa a inteligência também. Só um exemplo. Por conta da família ter reduzido sua participação na vida dos discentes, pode reparar. Eu acho que a Luana está por aí, eu acho que ela não me deixa mentir, que é colega de... Na verdade, eu vou ser colega dela futuramente. Os transtornos de personalidade, de atenção e afins, não vou entrar nessa pauta porque não é especificamente o que eu trabalho, mas eu consigo visualizar muito, aumentou demais nos últimos 40 anos esses transtornos, porque a família não está mais tão próxima, seja porque tem baixa renda e tem que trabalhar mais, seja por descaso mesmo, que é um número bem menor. Na maior parte das vezes é porque não se tem dinheiro, aí o pai e a mãe têm que trabalhar, e aí a criança acaba abandonada, entre muitas aspas. E ela sente isso. E como é que ela devolve? Não tendo essa parte aí de cognição adequada. Aí a pessoa... porque agora eu vou entrar com o termo educação, que é muito importante e acho que vai clarear um pouco. O termo educar vem do latim est-ducere, e que significa puxar para fora. Na verdade, todos nós, seres humanos, somos pessoas que estamos centradas em nós mesmos. Se a gente não tiver a presença de alguém, e no caso educacional, professor, puxar pela mão para fora, para você poder ver outros saberes, outras realidades, dividir mundo, dividir escolhas com outras pessoas, você realmente fica mesmo numa situação difícil. Um exemplo, você, Leandro, e minha esposa Nanda, principalmente trabalham em escolas do Estado. Também já tive a oportunidade de fazê-lo. Você pode reparar alunos de 16, 15 anos, muitas vezes com a mentalidade de 10. Mas por quê? Não é necessariamente culpa do aluno, é porque realmente ele teve esse choque, esse corte na relação familiar muito cedo. E aí acabou que ele desenvolveu essas, entre muitas aspas, patologias educacionais, né? Se é que eu posso falar dessa forma. O Rodrigo, ele apontou aqui que lembrou até de uma técnica, se eu não me engano, que é justamente algo bem parecido com o que você está aplicando no seu curso, que é o tempo de estudo e o tempo de descanso para isso. E a Fernanda apontou aqui que é justamente... Também temos uma certa dificuldade de chegar nos pais, para os pais compreenderem a importância que eles têm na educação do filho. Porque muitos dos pais, atualmente, eles delegam
toda a função de educar, não apenas ensinar conteúdo de geografia, matemática, física, mas em relação ao emocional do aluno, muitos deles delegam isso aos professores. E a gente tem muito pouco contato com os alunos para estar assumindo essa responsabilidade tão grande nessa maneira de educar. Que conselho você daria para os pais para que eles possam estar auxiliando no emocional dessas crianças, mesmo eles sendo ausentes, justamente devido a terem que trabalhar fora e passar a maior parte do seu tempo ausente do contato com os filhos? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para eles é um pensamento de um professor da Universidade de Navarra, na Espanha. O nome dele é o David Isaacs. A escola é um projeto comum de melhora integral de pais, professores, funcionários e alunos. Fecha aspas aí. É uma frase desse professor ilustríssimo que trabalha na Espanha, em Pamplona, e lá ele relata alguns problemas. Tem até um artigo que depois eu posso compartilhar com todo mundo, que é Conversa com Isaacs. Ele fala o seguinte: você reparou essa ordem? Pais, professores, funcionários e alunos? É porque a educação ela trabalha nessa ordem. Uhum. Os pais primeiro trabalham em casa, que é o primeiro contato, que eu chamo até de desenvolvimento do vernáculo, né? Que trabalha em casa ali. Depois ele vai ter o contato com a escola, que é uma sociedade, e os professores vão estar ali para dar a mão para ele para sair dessa bolha que é o egoísmo, o egocentrismo. Os funcionários são o suporte da escola, né? Seja aí a parte administrativa, inspetores, secretários, enfim, agentes de leitura, articuladores e tal. Esses funcionários estão ali para poder ajudar o professor, para poder ajudar o aluno. E o aluno, ele no final, por quê? Ele é alvo de todas essas três camadas anteriores. E tudo está a serviço dele. Basta ele ter também inteligência, vontade e afetividade. E isso, lamentavelmente, a gente não consegue desenvolver apenas na escola. Ele precisa da família, ele precisa saber que o pai está ali, ó. Tô trabalhando que nem um cachorro, mas tô ali contigo, cara. Tô com a mão aqui, ó. Tô contigo. Porque senão não adianta, porque o cara quer o pai, não quer o professor. Eu vejo o seu trabalho aí, por exemplo, que os alunos te amam, na sua grande maioria. Não dá para ser unânime. Mas a boa parte te ama. E os que não te amam, você tenta puxar pro teu lado também. Eu trabalho parecido, mas assim, claro que eu não tenho essa expressividade igual você. Então o aluno, ele às vezes conversa uma coisa com o professor que ele queria estar conversando com o pai. E isso é muito ruim para ele. O cara não consegue entender isso, ele é muito novo, às vezes com 15, 16 anos. Se ele trabalhar fora, ele vai sentir essa falta, porém, ele vai ter um contato com o mundo adulto. Então, ele vai ser forçado a ter uma realidade aí. Eu vejo uma diferença quando tem um jovem aprendiz e um aluno que está ali no ritmo normal. O jovem aprendiz, ele é forçado a se desenvolver de uma maneira mais rápida. Torce. Vai sentir a falta de pai e mãe? Vai também. Se os pais forem ausentes, vai sentir. Mas vai sentir, eu acho que um pouco menos. Mas os pais, eles são sempre fundamentais ali. São o primeiro elo e eles têm que ser parceiros do professor. Por isso que o curso Conjugar foca muito aí nos pais também, para poder fazer o aluno ter essa autonomia. Ele vai ter todas as ferramentas para que ele possa se desenvolver, entender o mundo que o cerca e, de igual forma, tomar decisões quando for requerido a ele. Porque quem dera que só fosse ficar em casa e o papai pagar tudo. A gente sabe que não é dessa forma. Uhum. Uma hora a gente tem que assumir tudo, até porque os pais não são eternos. Tanto a Luana quanto a Nanda aqui, elas apontaram, né? A terceirização da educação, colocar né, o aluno para que outro eduque que não o pai. A Luana apresentou também a ideia de que é muito difícil a gente estar tendo com os pais
uma conversa que faça com que eles auxiliem os seus próprios filhos dentro da educação. Então, acredito que um dos principais problemas na educação brasileira, que a gente vive falando sobre falta de investimento, não que não tenha, óbvio que tem. A gente tem uma precarização da estrutura de ensino público dentro do Brasil, mas acredito que isso também contribui bastante à falta de perspectiva dos próprios pais. As famílias no Brasil têm passado passam, né, por algum tipo de... Acho que é o que você apontou, né? Do pai ter que trabalhar o dia inteiro e ter contato com o filho, de repente, só à noite. Eu acho que a gente está muito longe de mudar essa realidade. E acredito que é por isso que cursos como o seu são extremamente necessários nos dias de hoje, para que a gente possa ter uma nova transformação no emocional das crianças para melhoria do estudo. Porque não é só enfiar a cara nos livros, pelo que todo mundo, inclusive você, está apontando. É difícil o aluno se concentrar em estudar matemática quando tem outros problemas da qual ele não tem suporte. E suporte esse que deveria ser dos pais e dos responsáveis. O outro aluno que fez concurso e passou, como é que foi a experiência com ele? Então, ele já foi aluno nosso mesmo, de fato, do antigo projeto Casa Pequena. É uma pessoa que iria para a parte de saúde. Ela já estudava também, já tinha uma disciplina mínima, mas era a mesma coisa, ela faltava somente a orientação. Essa é até o contrário, tinha a família presente corporeamente, mas psicologicamente ela não tinha esse apoio, entende? Então é muito mais difícil quando você não tem um apoio, mas só tem o corpo presente. Então que a gente trabalhava com ela, conversava com ela, a gente chegou até a emprestar livros nossos para ela, a pessoa foi, leu, a gente conversava muito e falava, olha, reduz o tempo de estudo na determinada disciplina. Matemática também era o horror dela, ela era mediana para boa nas demais, e a gente ia fazendo. Ela era uma menina muito aplicada, só que ela estava perdida por causa do emocional, como a Nanda já citou aí, e o Ilan também eu tenho oportunidade de conversar com ele, e a parte emocional tem sido um problema seríssimo nos nossos alunos, tá? E que atrapalha até a questão da vontade, que ela trabalha também em 3 pilares aí, que é o modo extrínseco, que é o que você recebe fora, o intrínseco, que está dentro de você, e o transcendental, aí você pode entender de 2 maneiras. Ou ela que gera as outras 2, ou as 2 que geram essa transcendentalidade. Aí é a critério de quem for interpretar esse contexto. E é isso, a pessoa acabou conseguindo o seu objetivo porque ela simplesmente não tinha conversa em casa. Ela começou a ter conversa, começou a focar mais, começou a acreditar no lado positivo da coisa e ter fé mesmo na vida, em Deus principalmente. Quem não acredita a respeito, mas assim, Deus, família e acompanhamento adequado são as principais ferramentas para a nossa sociedade aí. E tem um outro ponto que eu gostaria até de ressaltar, dentro até da educação, a gente poderia ter uma educação mais holística. Como assim holística? Que fizesse mais sentido para o aluno. Por exemplo, o professor de matemática sabe cozinhar, a professora de português sabe fazer plantar. O professor de geografia, além de dar aulas apenas disso, dessa parte tão importante para a nossa sociedade, saber trabalhar com madeira, ser carpinteiro, né? Então, mesclar essas coisas, eu acho que dá muito mais sentido, ocupa mais a mente do pessoal também, que são os nossos alunos, e os fazem sentir-se mais úteis. Já havia um dito lá em cima. A Fernanda chegou a apontar sobre justamente a dificuldade que tem de estar conversando com os pais. E o Rodrigo, ele apontou aqui, ó, que um pai que já esteja procurando seu curso para poder trabalhar com o filho, ele está extremamente preocupado com a educação do filho. Mas como é que a gente faz para poder convencer um pai
Como fazer os pais que nem sabem que estão errados entenderem a importância do apoio para os filhos? Olha, só conversa mesmo. Você tem que ir mostrando, pontuando com argumentos consistentes, falando, olha, pai, o seu filho precisa de você por conta... Olha, tá vendo essa revolta dele? Experimenta fazer o contrário. Na experimentação mesmo, você sugere ao pai fazer uma experimentação inversa, nem que seja por um período mínimo. Que ele vai ver, vai ter esse feedback, porque as crianças e adolescentes, elas são muito sensíveis ao trato. Se você inverter a chave, com certeza você vai ter um resultado diferente. Você não pode querer ter resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Então você tem que ter uma mudança mínima e você tem que ter uma proatividade em prol do seu filho. Não tem muito jeito. Realmente. Tanto é que eu já... Pois não. Não, Pode falar. É que realmente o que você colocou, a maior parte aqui dos nossos telespectadores que são professores, eles têm colocando. Pior é quando o pai do aluno é pior do que o aluno, lá, como a Fernanda está colocando. Porque os pais, eles não percebem a falta que eles estão fazendo na vida do filho. Então, acham que o problema não é deles. Como a gente falou lá no início, né? Eles acabam delegando toda a função não só de aprendizagem, mas também de educação para os professores. A gente tem o ditado, né, que a educação vem de casa, mas parece que a educação está mais propensa a vir da escola nas famílias brasileiras do que qualquer outra coisa. E que estamos tendo uma dificuldade gigantesca para lidar. Talvez a gente tenha que ter um outro braço do seu curso voltado apenas para os pais. Para os pais que não têm tempo de estar em casa com os filhos, de como eles devem lidar com os filhos mesmo sem tempo. A gente tem até alguns livros, se eu não me engano, de autoajuda, que tentam trazer e trabalhar toda essa ideia de os pais que não têm tanto tempo com os filhos estarem fazendo parte da vida dos filhos, sei lá, no final de semana, no sábado, no domingo, alguma coisa. Aqui o Rodrigo colocou, pena que não vejo as escolas abraçando a sociedade. Realmente, o Rodrigo apontou uma coisa muito certa aí, que a gente já chegou a ter diversas tentativas de abertura da escola no final de semana, mas a escola realmente não busca as famílias. Eu tô vendo aqui, o Cláudio aqui tá carregando. Cláudio, você ainda tá me escutando? Ah, tá. Tô. Que aqui, ó, não há nenhum programa que faça o pai querer ir na escola do filho. Que de fato, a gente faz uma reunião de pais e uma turma de 50 alunos, num colégio estadual, vem 3, 4 pais nessa reunião. Então a gente tem um descaso muito grande da própria família em relação a... Acho que no Brasil mesmo a gente tem um descaso muito grande em relação ao significado e a importância do que é educação. Como é que a gente pode promover, você tem alguma ideia de como a gente pode promover essa busca por interesse de que a educação é primordial e alicerce para a gente mudar a sociedade? Sim, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem 2 eventos aí que atrapalharam, né? Que é o tempo, que tem mais ou menos uns 30, 40 anos que a gente tem observado que esse descaso tem aumentado. Pode ser mais, mas assim, pela média que a gente tirou, é de 30 a 40, que é mais tempo que eu tenho de vida, inclusive. E os pais, eles foram largando isso. E isso não pode ser. Nem que tenha uma legislação que os obrigue. Por quê? O filho, ele precisa do pai. Ele precisa. Num determinado momento da vida dele, esse pai, ele é mais que necessário. Principalmente no início da vida, até ele formar a personalidade dele completinha. Eu já ouvi de psicólogos o seguinte. 2 psicólogos me falaram isso e eu fiquei prestando atenção. Quando o pai fala que o pai é pior que o aluno, entre aspas, eles falam justamente isso. Não, eu tenho que tratar do pai. A culpa não é do filho. Os pais têm que ser tratados para que entendam a sua função e a desenvolvam com qualidade e eficiência. Porque se não tratar na raiz do problema, você não vai conseguir resolver.
E a gente está trabalhando esse material para trabalhar em casa, porque aí o pai vai poder ter um acompanhamento. Exemplo, meus pais, eles não têm muita instrução, quase nenhuma. Meus pais sempre trabalharam fora. E eles sempre tiravam um tempo, cara, uma hora diária para conversar comigo. Isso aí eu lembro até hoje. Eles tiravam, assim, o pai chegava moído, mas eles tiravam um tempinho aí, umas meia hora do tempo dele para conversar comigo. Porque olha só, tudo são as prioridades. E tem uma frase aí que é mais do que batida: quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Com certeza você tem aí de uma meia hora qualquer, você tem. Que não seja à noite. Acorda um pouco mais cedo com o teu filho e conversa com ele antes do dia começar. Eu já vi casos desse tipo. A minha esposa mesmo, o pai dela trabalhava muito. Ele chegava, ela já estava dormindo. Mas o pai dela sempre deu um jeito de ter contato com os filhos nas brechas. Então, assim, e o meu sogro, ele trabalhou muito mesmo. Ele trabalhava, às vezes, aí 12 horas por dia. Então, baseado no exemplo dele, eu consigo ver que dá para arrumar um tempinho, sim, para o seu filho. Aí, Você convencer o pai disso também, né? É a nossa função. A Nanda, ela falou que vocês estão trabalhando com isso, além de ir nas casas, estão buscando estruturar essa conversa com os pais de maneira online. Qual é o material que vocês passam para os pais, para que os pais possam estar aplicando junto aos filhos? É material físico ou é só online? Vocês acabam indo nas casas, sei lá, uma vez por semana, quando é necessário? Como é que funciona? Então, como eu te falei, como o nosso trabalho começou de nós indo até os alunos e a família, esse contato ele já existe, e a gente faz o suporte online também, mandando PDF, e se precisar, tem gente que não gosta de PDF, te imprime, e no encontro presencial a gente entrega na mão dele, e ele pode executar o plano de ação também. É sempre conversado com a família, porque realmente tem gente que não gosta mesmo. A Nanda mesmo, ela entende tecnologia, é muito boa nisso, mas ela não gosta de ler no celular, não gosta de ler no Kindle muito, ela gosta daquele livro ali na mão dela. Então, da mesma maneira que eu tenho em casa, os pais também têm essa situação. E essa pandemia, ela foi muito interessante. Eu não era muito fã de leitura, reconheço, eu lia só livro técnico, e nessa pandemia eu já li 8 livros, e é um outro mundo, é uma outra realidade. E eu fico muito feliz desse hábito que adquiri, que há muito tempo eu não tinha. Então, assim, trabalha muito ali a questão do seu imaginário, trabalha a questão cognitiva mesmo, a vontade de você fazer o dia render mais. Sim, pelo menos comigo funciona dessa maneira. E leitores vorazes eu vejo parecido. Por isso que a gente tenta colocar aí o RPG, por isso que eu tento aquela prática de tentar colocar o RPG dentro da educação, justamente para tentar fascinar o aluno em relação à leitura. Porque, obviamente, o RPG busca toda essa ideia de imaginação para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível. Lógico que mesmo dentro do RPG, a gente vê dois tipos de jogadores que acabam sendo também os dois tipos de leitores. Aqueles que buscam apenas as regras do jogo, que é aqueles que acabam buscando, como você antes tinha, a ideia de apenas devorar livros técnicos, né? E o pessoal que está mais pela história, pela vivência do jogo e não está tão ali preso apenas às regras. E acho que é esse tipo de coisa que a gente encontra, não apenas numa mesa de jogo, mas também nos alunos, né? Tem aqueles alunos que estão interessantíssimos. Eu participei até mais cedo hoje de uma discussão relacionada à leitura, né? De os clássicos brasileiros serem obrigatórios nas séries do Fundamental e que nem sempre eles são aprazíveis aos alunos. O aluno, apesar de tipo, se você der um livro para ele, tipo Games of Thrones, de repente ele é mais interessado naquilo do que ler Dom Casmurro. Então, talvez as nossas iniciativas em relação à leitura, por exemplo, a adquirir o hábito da leitura, estejam um tanto quanto equivocadas, principalmente quanto a essa obrigatoriedade dos clássicos, sem querer desmerecer nada. Mas
Acredito que a gente tenha que mudar toda a estrutura de como a gente se adequa à realidade do aluno para buscar o interesse do aluno. Tanto é que a gente está aí fazendo diversos malabarismos para que o aluno foque na gente e a gente possa orientar ele da melhor maneira possível. Mas apontando aí não só por você, mas o pessoal que está assistindo a live, a orientação também tem que ser para os pais. Como você colocou aí, do quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, realmente o pai que resolveu ser pai, ele tem que ter o tempo pro filho para ser pai, né? Não tem como... Com certeza. O pai é uma função, não é só pagar conta, não é só botar comida dentro de casa, ou sei lá, como que a pessoa imagina o que é ser pai ou ser mãe. Ser pai e ser mãe é paciência, afinal de contas o filho, você quis ter o filho, você tem que estar ali com ele fazendo todo esse serviço. Exatamente. O Rodrigo apontou aqui, não adianta dar Afonso de Guimarães para um cara que não leu nem Turma da Mônica. Eu acho que até a base, né? Teve uma vez que eu recebi uma doação de inúmeras quantidades de quadrinhos da Turma da Mônica, que foi para distribuir para as séries iniciais, para o desenvolvimento de hábito de leitura. Isso deu muito mais certo do que eu enfiar Memórias Póstumas de Brás Cubas goela abaixo do aluno. Apesar de Memórias Póstumas de Brás Cubas eu adorar, principalmente no início lá, quando ele dedica o livro ao verme que está comendo suas entranhas, eu acho aquilo ali maravilhoso. Porém, para o aluno talvez não seja tanto assim. Mas para matemática, além, já que você precisa de matemática e física, além disso, do cara, tipo, eu acho que uma das coisas que você mais enfrenta é justamente o fato de uma enorme quantidade de alunos não gostar de matemática. De quebrar a cabeça, de queimar mufa fazendo aquilo tudo. Aí você colocou a ideia dos horários, de não ter um tempo tão extenso. O do Léo falando que o Alan podia devolver para ele. Não é tão extenso o tempo de estudo, não precisa ser tão extenso. 1 hora por dia já basta. Mas tem alguma coisa além disso que facilita o estudo da matemática? Tem sim. E a Nanda e eu, a gente até discute muito isso. Foi interessante que a gente se conheceu no trabalho e a gente já conversava sobre essas causas. Matemática e física, antes de ser essas disciplinas, você tem a leitura e a interpretação, que não tem para onde ele correr, ele tem que desenvolver. Então, a leitura e a interpretação são fundamentais. Você pode ver que, às vezes, tem um texto enorme no Enem, por exemplo. Tem um texto enorme, é leitura. Você não vê, às vezes, nenhum número ali. Se você tiver uma boa interpretação, você vai conseguir entender a teoria, no caso, que é um texto, tá? E que muitas vezes não tem conta. Então, se você tiver uma boa interpretação, você se salva de muitas coisas. E o problema da física é a parte dos axiomas, que é a parte matemática da coisa. Mas a parte da interpretação, você consegue levar aí 40% do curso. Em matemática, você cai na questão do trivial, né? Trivial e o quadrivial são a parte da educação clássica que nós acreditamos. É a melhor? Não sei, mas é que a gente acredita e vê resultados substanciais. Porque o trivial trabalha com a lógica, gramática e dialética. Esses três, eles proporcionam uma habilidade muito grande de leitura. Você pode reparar que é voltado para a leitura primordialmente. E depois você vai desenvolvendo o quadrivial, que é a geometria, a aritmética, música e astronomia, que aí, no caso pode ser cosmologia também. Você trabalha essas 7 áreas, você vai ter uma interpretação numérica muito melhor. Não necessariamente você não Einstein ou um Gauss da vida, tá? Mas uma leitura consistente ajuda pra caramba você ter aí essa maleabilidade, né, de compreensão. Porque a Nanda mesmo gosta muito de física. Ela já me contou isso algumas vezes. E também gosta muito de química.
O problema dela era a parte matemática, mas os conceitos ela entende muito bem, obrigado. Entende? Vou dar mais um exemplo prático. O efeito Mipemba, ele não foi fundamentado matematicamente ainda, mas você tem uma situação que o líquido, principalmente a água, ela não está, quando ela está mais quente, ela congela mais rápido. Aonde que você tem conta nisso? Você não tem conta nenhuma, entende? Esse Mipemba, ele é um indiano, fera pra caraca, sou fã dele. Eu acho que tem até um filme com ele, mas eu não lembro o nome, não vou falar aqui. Se eu lembrar, eu te mando, depois você pode replicar pro pessoal. Esse Mipemba é um gênio, cara, e o cara não usou a matemática para poder perceber isso. Foi aquela parte holística que eu te falei anteriormente. Ele percebeu o mundo à volta dele ali. Ele não precisou de uma fundamentação teórica de Cambridge ou nem da Universidade de Paris. Não, ele viu ali, o dia a dia dele. Porque eu lembro de uma prova, eu cheguei a fazer antigamente a prova da PM, ela era só português e matemática. Hoje a gente tem história e geografia do Rio de Janeiro e tal. Eu cheguei a fazer a prova de matemática da PM, basicamente eu passei na prova, inclusive, não fui porque minha mãe não quis que eu entrasse para PM nada, mas cerca de 90% da prova eu fiz sem fazer cálculo, justamente por interpretação. Uma das coisas que você falou aí me atentou, me lembrou logo dessa prova que eu fiz, porque justamente muita coisa ali era prova de matemática, mas o enunciado, se eu conseguisse trabalhar e interpretar o que estava me passando ali, eu conseguia resolver aquilo ali sem fazer tantos cálculos ou me embaranar todinho daquilo. Um monte de nerd aí de quadrinhos ou que via Big Bang Theory na época que estava efervescente se apaixonou pela ideia de estudar física. Falar de universo, falar de multiverso, falar de ondas, falar de um monte de coisas diferentes. Porém, esbarrava justamente na parte da matemática da coisa. Que eu acho que era justamente a parte da matemática que quebrava a vida da pessoa. Fazer acontecer, entender melhor aqueles números todos. Mas quando você coloca que tipo 40% da matemática eu posso compreendê-la de forma interpretativa, eu acredito que isso facilitaria muito a vida de muitos alunos. Você acredita que muitos dos professores de matemática dentro de sala de aula deveriam mudar a metodologia de ensino de matemática? Para algo que... Eu acredito que, Leandro, sim, acredito, mas tem um porém. No ensino público, os profissionais de matemática, de física, eles são um dos melhores que tem no mercado, tá? Porque eles passam no concurso, a prova não é trivial, então o cara tem o seu mérito para estar ali. O problema é a formação na universidade, que muitas vezes não nos proporciona. Eu tenho uma visão diferente de ensino depois da pós-graduação. A graduação em si, ela me deu aquela formatação básica. O aluno é o aluno, tem que estar naquele lugar ali de opressão. Acho que até viu alguma coisa que o Rodrigo falou de educação punitiva. Isso, eu ia apontar isso agora. O professor é o capataz. Então, o professor ele é o capataz, o governo é o senhor e o aluno é o escravo. Mal comparando, tá? Fugindo aí um pouco da minha cadeira, mas não é dessa forma. O relacionamento é dinâmico, ele não é truncado dessa forma que tem sido até hoje. Ele tem que ter uma movimentação aí e entra até um termo muito interessante. Você tem que trabalhar todas as tecnologias ativas, metodologias ativas, e tem tecnologias ativas também, que são chamadas tecnologias digitais de informação, que você pode utilizar isso a favor do aluno sempre. Seja na geografia, seja na matemática, seja em história. E uma desses exemplos que eu posso usar para você é realidade aumentada. Eu vou dar um exemplo na tua cadeira. Em geografia ali, se tu for trabalhar geografia física, que eu acho até uma covardia alguns aventureiros tentar se aventurar nessa cadeira sem ter a formação específica, se você com a realidade aumentada, você consegue mostrar ali uma erosão, para o cara ver mesmo. Porque uma coisa é o cara visualizar de alguma maneira, e uma outra bem diferente é só você falar, erosão é erosão e pronto. Entende? Eu acho mas quando o cara tem uma visualização, é bem bacana.
Eu acho E a que você deu realidade uma aumentada pontada, você deu funciona aí. uma alfinetada aí em alguns, não sei se tem alguns dos nossos views da galera que tá vendo aí, se tem algum professor de história que faz isso, mas acho que isso aí foi até uma alfinetadazinha, porque tem um monte de professores de história dando aula de geografia. Tipo, na parte de geografia humana, o cara fica safo. É até bastante geografia, história, fazem ponte dentro da geografia humana e tal. Agora, dentro da geografia Uhum. física, o camarada historiador falar de erosão, falar de placas tectônicas, falar de dobramento moderno, falar de tipo de vegetação, aí eu acho que, tipo, como você disse, acho que é até meio ruim o cara tá trabalhando com aquilo. Mas apontando Sim, aí, novamente, o que o Rodrigo falou em relação à educação punitiva, a escola é reflexo da nossa sociedade. Nossa sociedade, ela é punitiva. Desde da família em casa, quando o nosso filho faz besteira, a gente pune. A gente não é. A maior parte das famílias. Não vou falar a maior parte, não sei. Eu acredito que seja a maior parte, porque eu não tenho esses números, esses dados para estar expondo aqui. Mas acredito que a maior parte das grande famílias. parte do que a gente vive e vê, né? Exato. Aí acredito que a maior parte dessas famílias, elas não conversam exatamente com os filhos a respeito do que ele errou, por que ele errou, para ele tentar compreender aquele erro dele. Eu mesmo, de vez em quando, com o meu filho, eu acabo cometendo esses erros. A gente pensa em punir ele logo. E acredito que a punição, de repente, não traga exatamente um aprendizado. E é lógico, dentro da nossa sociedade, fez besteira, cadeia. Depende da besteira e depende de quem é que está fazendo a besteira, né? Porque a gente também sabe que a classe social é bem diferente em relação a quem vai ser punido e quem não vai ser punido. Mas, enfim, nossa sociedade ela é punitiva e a nossa escola é reflexo disso daí também, acabando por realmente falta incentivo. Por que eu vou ser tal coisa? Por que eu vou fazer? Tipo, pensa na nossa sociedade. Por que eu vou ser honesto se o honesto está se ferrando? Eu vou lá, vou fazer besteira para ver se eu tenho uma vantagem. A gente no Brasil a gente fala do jeitinho brasileiro, né? Que é bem errado. Mas se eu tenho vantagem sobre algo, eu tento ter aquela vantagem. Na escola a gente transmite isso através da cola. O camarada ele tenta colar para ter uma vantagem em relação àquilo, porque justamente ele não vai ter incentivo de melhora. Eu acho que Sim. Uhum. eu acho que o curso de vocês Não, pode ter. acaba trabalhando com isso, de incentivar o aluno a estudar, a ser. Por que é importante eu estar estudando? Por que é importante isso para a minha vida? O que isso vai me trazer de melhor? O quanto vai me trazer de crescimento? O quão vai melhorar a minha vida? Eu me educar. E é lógico, quem melhor para passar isso para ele, se não os pais? Então, a, Isso. Eu não sou pai ainda, mas eu lembro que você falou para mim quando o Cauê nasceu que foi uma das maiores, a maior alegria que você teve na vida. Foi o que você me disse, pelo menos eu lembro até hoje. E a Nanda e a gente sempre conversa sobre essa questão, que para ser pai, ser mãe e tal, a gente tem que primeiro dar o exemplo, porque isso minimiza as punições. Você dá o exemplo e conversa. Se não funcionar, em último caso, aí você usa a punição, porque às vezes não tem jeito. Mas o exemplo é o primeiro. Você até me provocou numa outra questão que eu vou te falar. É mais importante ser do que ter. Porque tem gente que não tem essa noção, o autoconhecimento de ser antes de construir como indivíduo. Aí o cara consegue lá, às vezes ele faz uma faculdade que ele não gosta. Vou dar um exemplo de faculdade, que no Brasil isso é muito pregado. Tem que fazer faculdade. E eu não acho que necessariamente. Eu fiz porque eu queria fazer. Minha família me proporcionou esse direito de escolha. Mas é mais importante você escolher a faculdade. Aí, vamos dizer, um cara que odeia ser engenheiro. Escolheu engenharia, aí o cara é bom, inteligente, ele vai lá para engenharia sem gostar, termina porque é pragmático e é bom, passa num concurso aí que paga seus 15 mil, mas o cara não é realizado. Eu já vi isso acontecer. E o cara é infeliz e frustrado, sabe? Então ele procurou ter antes de ser. Então o autoconhecimento em ser primeiro
é fundamental. E isso você desenvolve em casa também junto com os teus pais. E através do exemplo, de conversas, de convívio, né? Que é a coisa ali de olho no olho. Hoje em dia isso tem estressado muito os menores, porque tem tido tudo na PNP, e aí é YouTube, é Zoom, é Meet, é um monte de plataforma. Tem uma da Microsoft que eu esqueci o nome também. Meu celular que eu E digo. o cara... Isso aí. Tô com Aí 1 o milhão de celular, ele é um plataformas grande... tô com 1 milhão de plataformas diferentes nele para poder auxiliar os meus alunos da melhor maneira possível nesse período. Pois é. E nesse período, eu não sou pai, como eu falei antes, mas se eu puder dar esse conselho, coisa que eu já vi, nós temos amigos que são pais e eles já disseram isso pra gente e com eles funcionou. Você sempre ter um tempinho com o filho, sentar com ele, principalmente nesse período de isolamento social, você ter ali um momento com seu filho, senta ali, conversa, fica à toa às vezes, fazendo bolinha de sabão, qualquer coisa, desde que ele sinta que você está ali totalmente à disposição dele, dando atenção para ele, porque a criança, principalmente, ela sente isso muito forte. Quando você está ali só de corpo e não está de todo, de presente, sabe? né? Tanto Aí ali, a criança começa a aprontar, zoar o plantão, como dizem por aí. E isso é ruim. Mas se você está ali de corpo e alma, tu vai ver o feedback. Vou dar um exemplo. Eu tenho essa liberdade de usar esse exemplo aí. O Rafael, né? Professor de matemática, que sou fã dele, é chato pra caramba, mas sou fã dele. Ele estava brincando com o filho dele. Recentemente, a Luana até é testemunha, e estava ali brincando com os bloquinhos, pecinhas ali, e o garoto pegava, dizia a cor em inglês, dizia o número correspondente à cor, brincou com o moleque, assim, entendeu? Deu atenção. Então é um exemplo que eu achei muito bacana, eu o parabenizei na hora, porque ele e a mãe ali estavam ali de corpo e alma com o garoto. Então, um exemplo prático. E eu sei que ele não vai brigar comigo, que eu trouxe ele aqui para nossa live, mas é um exemplo que me chamou muita atenção. Eu acho que é justamente porque a gente foi falando aqui, mas o pessoal entrou aqui num bate-papo aqui nos comentários, com opiniões diversas em relação ao que a gente está falando. E foi justamente lá quando a gente estava falando de escola punitiva. E me chamou a atenção aqui que o pessoal algumas pessoas não levam em consideração justamente aquilo que a gente estava falando no início da live, que a Nanda até tinha apontado num comentário em relação ao emocional das crianças. Porque, por que a nota baixa ela não é punitiva? Aí acho que o Léo falou o seguinte, que ela somente é reflexo daquilo que o aluno estudou ou não estudou. Porém, não leva-se em consideração tudo aquilo que o aluno passa além do estudo. A falta dos pais, de repente sofrer bullying na escola, como o Rodrigo apontou aqui. Tem diversos outros fatores que levam um aluno a ter determinada nota que não seja apenas o grau de instrução que ele absorveu durante as aulas. Como é que um aluno, por exemplo, que a gente já cansou de falar isso e usar esse exemplo em várias situações, como é que um aluno do município que chega na escola às vezes apenas para comer, vai prestar atenção na aula? Com fome. Às vezes ele só tem aquela refeição no dia. Existe. No estado agora mesmo, nesse período de pandemia, a maior parte dos meus alunos não consegue assistir as minhas aulas online porque a internet deles é de dados. Um vídeo que eu poste no YouTube para eles poderem ver esse vídeo já consome todos os dados dele. Então como é que ele vai estudar? Ele não tem internet real em casa, assim, ele não paga mensalmente uma internet em casa para usar o Wi-Fi. E aí? Como é que ele vai competir com os meus alunos do particular que estão 90% lá no Google Classroom assistindo as minhas aulas, assistindo? Se eu botar os alunos, olha só, por exemplo, eu tive falar sobre socialismo e capitalismo e tal, e aí a gente começou a debater o filme na Netflix, O Poço. Pô, eu tive Maravilhoso filme. Então, aí eu tive como chegar para os meus alunos do particular e falar, vejam esse filme. E a gente vai debater isso na aula que vem pelo Google Meet. No estado é impossível fazer isso. Olha só, 98% dos meus alunos do particular têm acesso à Netflix, têm Wi-Fi em casa.
e do público usam dados. Não sei se tem ou não um Netflix em casa, probabilidade baixa de que tenha, ou se vê Netflix é a senha emprestada de um amigo, alguma coisa assim. Mas, tipo, eu tenho como trabalhar determinadas coisas na escola particular e não tenho como trabalhar as mesmas coisas no público. E no público também carece, como a Fernanda também apontou, que a professora de geografia estudou comigo na nossa faculdade, a gente fez faculdade junto de geografia, ela apontou uma coisa importantíssima que foi justamente isso. A gente faz uma reunião de pais no estado e uma turma de 40 alunos vem 6 pais. E detalhe, vem os 6 pais que a gente até fala que não, são aqueles pais que não eram necessários estar na reunião. Sim, todos os pais são necessários estar na reunião, mas são aqueles pais cujos filhos não têm problema algum. Tem problema, mas não tem aqueles problemas grandes que os outros têm em relação à nota, em relação ao comportamento, em relação a N coisas diferentes. Então, eu acredito que o aluno ele tem que ter toda uma estrutura. O Rafael, o Mutombo, não é? Isso, ele mesmo. Então, acredito que o Rafael, que você citou, esse momento que você citou dele com o filho, é justamente o que falta nas famílias brasileiras para que os alunos tenham um sucesso maior dentro da sala de aula. Acredito que seu curso tem que pegar, tem que aumentar, vocês têm que começar a chamar até mais gente para trabalhar com vocês, porque é extremamente necessário o que vocês estão fazendo. Porque carece orientar, carece não orientar apenas os alunos, carece muito, demais mesmo orientar os pais. Porque, pô, a gente sabe, a Fernanda aqui colocou, né? Os pais que estão com os filhos que estão com boas notas, os pais estão ali. Então, olha só o reflexo disso daí. É justamente aquilo que a gente está falando. Eles estão com boas notas, por quê? Se os pais estão na reunião, estão sempre ali na escola, é porque eles são pais que estão ali presentes e constantes e provavelmente têm as mesmas ações e atitudes parecidas com o que você citou do Rafael. Eles estão ali presentes na vida do filho e é por isso que o filho tem essas boas notas, porque ele tem um emocional muito mais trabalhado do que os outros, que provavelmente têm as notas ruins devido a N outros problemas que eles passam. Problemas esses que os professores acabam tendo que identificar. Agora, como é que a gente começa a fazer isso numa turma com 50 alunos? E a gente sai daquela turma, a gente dá 2 tempos de 50 minutos, no caso de matemática, 4 tempos no particular, no caso do público, 6 tempos, mas mesmo assim é muito pouco eu estar com o aluno para identificar todos os problemas que o aluno possui e poder ser, como foi citado, acredito, pela Fernanda também, a gente ser, além de professor, psicólogo, até padre, né? Porque a gente escuta, às vezes, as confissões dos alunos em relação a alguns problemas que eles estão passando, ou algumas coisas que eles têm nas costas, que eles querem passar, tirar aquele peso das costas e não sai. Olha meu filho aqui já está aprontando aqui, me distraindo. Uma grande realidade. Uma questão de leitura que ainda não tive essa oportunidade, mas aproveito esse momento para fazê-lo. Tem um livro muito bom do João Malheiro, ele é doutor pela UFRJ na área de educação. Ele é um professor excelente. E ele escreveu um livro chamado A Alma da Escola. Se todos os pais conseguirem ter acesso a esse livro não é tão caro. Eu não lembro o preço dele agora, mas ele não é muito caro mesmo e é pequeno. Se os pais lerem esse livro, eles vão ter uma noção da importância do papel deles, que mostra ali tudo. O título é A Alma da Escola, mas puxa tudo. Puxa as virtudes, puxa a parte da educação clássica. O vídeo vai encerrar porque a gente passou do tempo. A gente volta rapidinho para você terminar. Falta 20 segundos para o vídeo encerrar sozinho, porque o Instagram não tem tempo. Aí a gente volta rapidinho, você termina o seu raciocínio e apresenta o curso, como é que as pessoas podem entrar em contato, porque vai ficar no IGTV aqui 24 horas, se eu não me engano, o vídeo, para quem vê. A gente já volta encerrando. Beleza.